Ceará. Terra das belezas, natureza, turismo. Terra também de grandes riquezas. Foi percebendo tudo isso que surgiu o primeiro veículo de oportunidades do Ceará. Uma multiplataforma completa para quem quer investir ou para quem precisa de investidor. A proposta é conectar grandes negócios, com análises dos cenários, tendências de mercado, mineração de dados, coberturas especiais. Tudo com acompanhamento de especialistas renomados no mercado. Um novo cenário está surgindo no mercado, com inúmeras possibilidades. Você precisa conhecer. Conheça Trends CE, a sua melhor oportunidade de negócios. Olá, como está você, sua família, seus negócios, sua empresa e seus sócios? Hoje nós estamos começando uma série de webinar através da plataforma digital Trends CE, muito interessante, e que nós escolhemos cases extremamente especiais. No dia de hoje, nós vamos ter 2 cases, e aqui nós vamos ter a Gabriela, representando o grupo Newland, grupo extremamente tradicional no Brasil, no segmento automotivo, empresa familiar, com o pai presente na empresa. E a Gabriela, a filha mais nova, que também é uma das diretoras do grupo, vai já analisar conosco como é que se faz o sucesso disso. Aqui temos também o Ayrton Júnior, também uma liderança. O Ayrton Júnior é CEO da Avini, grupo tradicional do agro, do segmento de ovos, referência no Brasil nesse segmento. E a nossa forma de analisar esses cases serão em 4 perspectivas. Primeiro, nós vamos falar como é o dia a dia com os fundadores na empresa, com as lideranças. Depois nós iremos abordar a relação da família empresária, trabalhar com irmãos, irmãs, e em seguida a performance da empresa. E por último, a relação como sócio e como dono. Como é que a gente vê o case dessas empresas familiares? Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Bem, iniciando como nós falamos, nós vamos passar a palavra para essa jovem, a Gabriela, diretora do grupo Newland, filha mais nova de um casal com 3 filhas. Gabriela, me explica, mulher, como é trabalhar com um fundador como seu pai, todo dia, no dia a dia, acompanhando metas. Como é que é isso? Fala pra gente. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Cícero. Boa noite a todos. A Trends CE, né, que está fazendo esse webinar tão, assim, de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muita partilha e troca. E boa noite a todos que estão assistindo. Então, para mim é um privilégio muito grande hoje trabalhar diretamente com meu pai na operação. Meu pai, ele ainda é jovem, né? Eu digo, não só jovem de idade, mas também de cabeça. Então, para a gente é muito bom, porque a gente só não escuta histórias de como era o fundador, mas a gente sente na prática, no dia a dia, a essência, né, da nossa companhia, do nosso grupo, da nossa empresa. Então, é um privilégio muito grande a gente poder acompanhar no dia a dia todos os valores que foi construído durante todos esses quase 30 anos que a gente está aí no ramo automotivo, né? Na verdade, o grupo, ele veio de um outro grupo dos irmãos do meu pai, mas o grupo Newland, né, a gente começou a nossa operação, a primeira operação na Toyota aqui em Fortaleza em 1992. Então, de lá para cá, a gente realmente tem meu pai aí na liderança 100%. Então, é um privilégio e um aprendizado constante. Diariamente, a gente aprende muito e a gente vai absorvendo todos esses valores, que é muito importante para a perpetuação, né? Já que nós somos uma empresa familiar, isso é que faz toda a diferença. É você ter uma empresa, né, um grupo muito sólido de valores em que você consiga perpetuar, né, de geração em geração. Muito legal, muito legal. E Ayrton Júnior, e você que tem um jovem também lá, doutor Ayrton, com 79 anos, presente na operação, ele agora no conselho, né? Ele é presidente do conselho, mas muito atuante no dia a dia. E você como CEO, sendo um filho mais jovem.
né? O Ayrton Júnior tem mais duas irmãs. Uma trabalha como diretora da empresa e outra participa do conselho de sócios. E aí, Júnior, como é o dia a dia com o fundador, né, o doutor Ayrton, com aquela energia que a gente não acredita que ele tem 79 anos. Nos fala aí, Júnior, como é esse dia a dia? Bom, primeiramente, aí, boa noite a todos, boa noite, Cícero, boa noite, Gabriel, todo mundo que está assistindo aí, pessoal da Trem Ceará, obrigado pelo convite. Cícero, é um negócio muito bacana, né? Porque o pai, como você bem citou aí, apesar da idade, ele tem muita vitalidade, né? Meu pai é muito presente, é uma coisa que todo dia eu peço a Deus que eu tenha metade da vitalidade que ele tem quando estiver na idade dele, porque é realmente, assim, surpreendente, né? E o bacana de poder estar com ele ainda participando muito ativamente do conselho é que a gente, como CEO, né, de vez em quando tem uns dilemas, tem umas questões importantes para resolver e que em determinados cenários você acaba ficando meio solitário, né, e a responsabilidade toda com você e tal. Mas aí o fato de ele estar presente, atuante ainda, né, traz um conforto muito grande, porque dá para a gente dividir, né, quando a questão é mais complicada, a gente conversa e a experiência dele sempre ajuda muito, né. Ele ajuda muito, não só a mim, mas em algumas áreas da empresa, que ele está mais próximo, né, ele aqui tem uma proximidade maior com a área avícola, zootécnica da empresa, né, então a produção das galinhas, produção da ração, ele participa muito da compra de insumos, e isso daí dá uma segurança para a gente em diversos aspectos, né, é uma ajuda aí, vamos dizer, que quanto mais tempo durar, eu entendo que a empresa só tem a ganhar com isso. Legal, legal. E, Gabriela, uma dica que você daria para quem está no dia a dia trabalhando com o pai? O que era uma dica que você daria? Eu acho que a gente ter um pouco de humildade, né, resiliência, que eles têm muita experiência, né? Por mais que talvez a geração ela mude um pouco, né, a forma de pensar, o mindset ele mude, mas a gente não pode esquecer que eles têm muita experiência e muitas vezes a experiência com mais do que a teoria, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa humildade de escutar o que eles têm a nos ensinar, mesmo que no primeiro momento a gente não concorde, muitas vezes que no primeiro momento existe algum tipo de embate por conta da nova geração, por conta de algumas mudanças que hoje a gente vive, né, dentro de uma nova realidade que na época deles não era vivida. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente realmente escutar, ouvir e aprender com eles, porque, de fato, a gente tem muito o que aprender. Pegando um pouquinho um gancho do que o Ayrton comentou, assim, você ter, né, pais, fundadores muito ativos, só sabe mesmo esse ganho quem vive diariamente na operação. Então, se você tem, né, um pai que é vivo, que está na operação, e não consegue ter, né, essa junção de entender que são duas gerações que se complementam, eu acho que só quem tem que perder é a empresa. Então, assim, meu pai também tem uma vitalidade fora do normal. Eu digo a mesma coisa, Ayrton, eu falo para o meu pai, eu digo, olha, eu queria ter a metade da sua vitalidade, porque realmente é muita energia, eles são muito ativos, né? Na operação, principalmente. Meu pai, ele é muito operacional, então ele entende tudo, sabe de tudo. Então, isso é muito, muito, assim, é um ganho muito grande que a empresa tem. Então, a gente só tem que aprender mesmo com eles. Muito legal, muito legal. Ayrton Júnior, me diz por que isso funciona tão bem lá? Porque normalmente a fala geral, né? A presença do papai atrapalha, o papai devia tirar umas férias, agora é com a gente, o próprio pai às vezes se ausenta, não, agora é meus filhos que vão tocar, mas diz aí para o pessoal como é que funciona. É sorte isso? O que é? Cícero, a Gabriela falou um negócio muito bacana aí, que é a questão da humildade, né? Eu acho que a humildade está muito, porque a gente tem que respeitar, né, a experiência que eles têm, né, tocando o negócio. O que eu vejo que ajuda muito, né, é a gente saber, vamos dizer assim, de ter um certo tato na hora de tratar as questões com eles, né, dependendo de como a questão se apresenta, né? Às vezes a gente fala dessa questão de uma visão diferente do que eles tinham. Eu parto do seguinte pressuposto, olha,
para ele ter feito o que ele fez, né, a gente ter chegado até aqui, só pode ser muito inteligente. Não é possível que eu vá levar uma boa ideia e a boa ideia não ande para frente. Talvez não fizeram foi explicar direito ainda, né? Ou ele não teve a oportunidade de entender o contexto todo, né? Olhou por uma visão parcial do negócio e não viu todo. Mas como é que a gente vai levar uma ideia boa para uma pessoa inteligente? A gente não vai conseguir avançar bem nisso, né? Mas aí você precisa ter o tato, né? Ter um cuidado com isso. Você não pode, né? Não estou apressado, então tem que resolver logo. Não. Aí talvez vai enganchar. Mas com o devido cuidado e atenção, anda muito bem. Muito legal. Bom, agora nós vamos passar para outro ambiente. A família empresária. Filho, filhas, genros, noras. Vamos lá, Gabriela. Como é trabalhar com irmãs? E eu sei que mais recentemente, né? Agora a presença também dos genros, seu esposo, esposo das suas irmãs. E nunca esqueça, eu falava bastante isso com seu pai, da importância, ele muito inteligente, e de uma certa feita, num sábado à noite, ele me liga, eu não lembro se ele estava no exterior, e eu estranhei, né? Fiquei até preocupado, que às vezes quando ele me ligava, era para ele, Cícero, faleceu um cliente tal, que é seu cliente também, e eu estou nos Estados Unidos, vai lá para o velório, me representa e tal. Mas quando ele me ligou, não. Ele me ligou dizendo, Cícero, sabe aquele que vem há anos você está falando sobre a importância dos meus genros, na época você ainda nem era casada, bem jovem, eram suas duas irmãs, eles adentrarem na empresa, né? Todo mundo recrimina, mas você, Cícero, vem insistindo nisso, que se fizer com método, funciona. E aí, Gabriela, eu queria saber como é que está isso agora, porque afinal, os 3 maridos, as 3 filhas, trabalham, né? E eu sei que o seu mais recentemente, no último ano, também estão lá. Conta para nós como é que consegue funcionar isso com esse nível de harmonia que eu conheço muito bem vocês. Cícero, em relação a minhas irmãs, né, nós somos em 3 mulheres, eu a mais nova, mas eu digo que Deus é tão perfeito que Deus faz cada uma no seu quadrado. Então, cada uma tem uma competência diferente, né? Então, a Maíra, que é a mais velha, ela é diretora administrativa financeira. Tá, agora a gente criou um novo departamento, uma nova unidade de negócio, que é de novos negócios e estratégia. Então, ela está nessa área, sempre faz administrativa financeira, e eu sempre muito do lado da comunicação, comecei na empresa como marketing, hoje eu sou diretora comercial do grupo. E a Rafaela, a minha irmã do meio, ela é arquiteta, então ela trabalha fazendo os projetos do grupo, né? Então, as novas concessionárias, as reformas. Então, assim, Deus é tão perfeito que fez cada qual no seu quadrado. Então, eu digo que, assim, é maravilhoso, porque nós sabemos, né, da competência de cada uma, a gente sabe do grau de confiabilidade, não é um executivo que muitas vezes a gente pode se surpreender, a gente conhece com quem que a gente trabalha. Então, assim, para a gente, assim, para mim, é maravilhoso, né? Assim, eu e minha irmã, a Maíra, que está mais na operação, eu e ela mais na operação, a gente se complementa muito, né? Então, é muito importante em que a gente também se respeite, né, ela no lado dela, na expertise que ela tem, o que tem a agregar no meu departamento, da mesma forma, né, o que é voltado para a minha área comercial, eu também levar e ela me escutar. Então, essa troca, ela é muito saudável e ela é constante, graças a Deus. Nunca houve nenhum tipo de conflito em relação a isso, porque a gente se respeita, cada qual na sua expertise. Em relação aos genros, na verdade, hoje são 2, né? O Antônio, que é o marido da Maíra mais velho, ele tem um escritório de advocacia, mas o Pedro e o André, meu marido, eles estão hoje trabalhando no grupo, e eu vejo que, na verdade, tudo tem que ser muito bem estruturado, como você falou. Eu acho que tem que ser analisado competência, tem que ser analisado se faz sentido estar lá pelo que ele vai agregar, né? Não tem que ter um método, né, Gabriela? Tem que ter uma lógica, um método para não... Por isso que meu pai demorou tanto, né? Porque a gente vê muita empresa familiar que vai colocando, né? Coloca marido, coloca improvisando, né? E a gente sabe que muitas vezes, no final das contas, sempre dá errado. Então, teve que construir, né, alguns critérios, alguns métodos, para que a gente pudesse ter uma pessoa de competência boa dentro da empresa, que fosse agregar de confiança, mas seguindo, né, certos critérios e métodos para evitar qualquer tipo de
de situação, né, familiar, né? Então, isso foi muito bem desenhado, graças a Deus. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que quanto mais agregar, quanto mais a gente tiver gente competente dentro da empresa, né, que tiver somando, que tiver para isso e muito bem estruturado, eu acho que só quem tem a ganhar é a empresa. E eu fico imaginando, né, Gabriela, as próximas gerações, né? Os filhos de vocês, os netos do seu pai, né? Porque eles já vão criando com esse capital socioemocional, né? O pai, a mãe falando da empresa, da família. E aí a possibilidade de se perpetuar é enorme, né? Bom, e Júnior, me fala aí, Júnior, porque você é o mais novo, 2 irmãs, né? Seu pai com mais de 70 anos, como é que começou essa história, né, de profissionalizar a empresa, né? Você é mais novo, eu sei que vocês vêm uns 5 ou 6 anos nesse processo, quer dizer, você era mais jovem ainda, né? E como é que começou isso? Fala pra gente aí. Bom, Cícero, eu entrei na empresa em 2005, né, quando estava terminando a faculdade, e fui, né, meio que sem método, né, ali passando em várias áreas e tal, mas tentando conhecer a empresa, tentando entender do negócio, tentando entender das dificuldades, né, e fui conhecendo melhor e aprendendo. Quando foi por volta mais ou menos de 2014, né, aconteceu uma coincidência engraçada que foi apareceu um convite na mesa do meu pai lá para uma palestra sobre empresas familiares, né? E aí eu nem dei bola para o convite, aí o meu pai olhou para o convite e disse assim, lá no centro de eventos, isso aqui deve ser um negócio organizado, isso aí sua irmã tem que ir, né? E aí fui eu, ele e a minha irmã, né? A palestra era com você, a gente não me conhecia na época, né? E a partir daquele momento a gente entendeu melhor, né, essa questão da família empresária, né, se inserir num negócio, né, toda essa questão dos cuidados que se deve ter, né, de ter esse cuidado, de ter método nas coisas, né, colocando um ou outro meio que de paraquedas e os riscos que isso pode trazer, tanto risco para o negócio como risco para a harmonia da família, né, que também é uma coisa que a gente tem que dar com muito carinho, né. E ao longo, depois dessa palestra, a gente entendeu que precisava começar um trabalho, né? E começou, você teve uma participação muito significativa aqui no nosso projeto, e ainda tem, né? Onde a gente foi fazendo essa profissionalização, foi trazendo executivos, foi dando organizando toda a arquitetura da empresa, né? Porque era uma empresa muito centralizada no meu pai, fundador e tal. E a gente foi colocando modelo de gestão, depois veio, né, planejamento estratégico, veio orçamento, implantamos o conselho de administração, implantamos o conselho de sócios, né, e devagarinho, passo a passo, né, não é uma coisa que foi feita de um ano para o outro, né, estamos há alguns anos nessa construção e ainda tem o que construir, mas a gente vai ficando muito claro para a gente que isso só faz agregar, né, nos resultados da empresa, ao mesmo tempo dar uma segurança na harmonia familiar, né? A gente vai deixando claro, né, e evitando que a gente possa ter alguma coisa que nos pegue de surpresa no começo, que pode ser tanto para a família como para a empresa. Ô, Júnior, e a Vini sempre foi muito avançada nisso, né? Eu tiro porque agora você, muito jovem, como CEO, e um dos projetos que você já está puxando recentemente já é a formação dos netos. Quer dizer, você, como filho, né? Talvez fazendo o mesmo movimento que seu pai fez antes, né? Já tem 3 netos, né? No futuro parece que vai ter até suas crianças também sendo trabalhadas, né? Que eu achei muito interessante da Vini, que ela não prepara herdeiros, não prepara acionistas, né? Ela prepara empresários, né? Essa filosofia, eu achei muito interessante essa sua sensibilidade, você muito jovem, já preocupado, né? Com os seus sobrinhos, até porque seus filhos, em tese, são pequenos, mas todo esse cuidado com a nova geração, né? Manter essa cultura, esse jeito de vocês. Bom, agora nós vamos entrar na empresa propriamente dita, né? E aí, Gabriela, eu te pergunto, como é que vocês conseguem? Porque tanto você como o Júnior, vocês têm produtos que, em tese, qualquer um poderia ter. Porque uma Mercedes é uma Mercedes em qualquer concessionária.
Um Toyota é um Toyota, qualquer concessionária. Uma Harley Davidson é uma Harley Davidson. Mas por que é? O que é que tem? Porque a única coisa que eu vejo diferente de vocês, de outras concessionárias, é a família. Essa não tem outra igual de vocês, né? Mas como é que é isso, né? Esse DNA, esse nível de performance que vocês têm, bem acima da média nacional, né? Seu pai, inclusive, foi representante, né, dessas marcas nacionalmente, e não pelo tamanho da companhia, mas pela capacidade de performance que vocês conseguem. Eu nunca esqueço, né, de uma certa feita, e eu sei um número, centenas e centenas de carros que vocês vendem mensalmente, às vezes até milhares, e um dia eu encontro com seu pai, ele olha para mim e diz, não vai trocar o carro da sua mulher, não? Porque eu tinha comprado uma Mercedes, fazia 2 ou 3 anos, eles lembravam, né? Lembro muito bem também de uma certa feita que encontrei um vendedor de vocês, numa marca concorrente, né? E quando eu cheguei lá, ele me conhecia, né? Porque eu tinha desenvolvido o método com vocês, e ele com saudade de vocês, o vendedor. E eu disse, mas por quê? Ele disse, não, lá no grupo Newland, a família conhece a gente, ele chama a gente pelo nome, o pessoal da limpeza pelo nome. Então, Gabriela, me conta isso aí, como é no dia a dia. Como é que vocês conseguem trazer essa coisa da família e manter o nível de profissionalismo? Como é que é isso? Cícero, é muito trabalho, viu? Muitas vezes eu acho que acham que empresa é familiar, né? A gente está ali só para cumprir tabela, que a gente vai na hora que quer, que a gente não tem disciplina. E pelo contrário, a gente sempre foi criado com muita disciplina, com muito rigor, né? Sempre foi muito pé no chão. A gente não chegou, né, em diretoria simplesmente porque era filho do dono. A gente começou do comecinho, a Maíra, minha irmã mais velha, começou em época de estágio. Eu já entrei um pouco depois, quando já tinha terminado na faculdade, porque eu queria ter outras experiências para entrar dentro do grupo. Então, eu entrei também como analista de marketing e fui trilhando todo o caminho para chegar na diretoria comercial. Então, eu acho que essa simplicidade também que você comentou, né, do próprio ex-vendedor da gente ter comentado que tinha saudades, porque, né, todos nós conhecíamos cada um. Isso também vem muito do meu pai. Meu pai é muito simples, meu pai é uma pessoa que trata muito bem as pessoas, ele faz questão de falar com todo mundo. Então, isso vai criando também um ambiente corporativo muito saudável e fazendo com que as pessoas tenham vontade cada vez mais de estar ali, porque, poxa, o dono passa, me cumprimenta, sabe qual é meu nome, né? E a questão, a força operacional mesmo da alta direção. Isso vem da família, né? De vocês. Só assim, eu conheci até seu Zé Mário também, seus tios, né? Que são empresários, eles são muito disso, né? De acompanhar. Normalmente tem funcionários há um bom tempo, né? Que eu chamo, na minha metodologia, os indivíduos chaves, por exemplo, lá, vocês têm o Munhoz, né? Há quanto tempo, né? E vem ali, né? Com vocês, absorveu também esse jeitão da família ser, né? Sem dúvida, e sempre muito, como eu falei, né, um trabalho constante, a força operacional da alta direção, né, de estar meu pai muito presente, Munhoz muito presente, todos nós muito presente, faz com que a gente traga todo o nossos colaboradores nessa mesma disciplina de muito trabalho, de muita entrega. A gente é muito em cima de resultado, então a gente tem muita meritocracia, então a gente cobra muito, né, esse resultado. Então a nossa força ela é muito engajada, né, para poder fazer da forma que a gente vem alinhando, vem orientando. Os nossos valores também são valores muito bem construídos e consolidados dentro do nosso grupo. Então, eles sabem muito que a gente é de uma melhoria contínua, a gente nunca está satisfeita com os nossos processos. O acompanhamento de custo que a Maíra faz é fantástico, né? Também. Que eu vivenciava muito, né? Muito bem definidos, a gente é uma empresa muito bem organizada e estruturada em termos de processos. A gente tem essa parte da melhoria contínua muito bem enraizada no nosso DNA como grupo. Então, a gente nunca está satisfeito com os nossos processos ou com a nossa forma de trabalho. A gente sempre quer melhorar um pouco mais, né? Outra coisa muito forte dentro do nosso grupo, que é varejo automotivo, é a nossa agressividade comercial, né? Então, o próprio meu pai, como você falou, ele olhou para você e falou, Cícero, quando é que você vai trocar o carro da sua mulher? Então, a gente é muito agressivo comercialmente. Então, se o próprio dono da empresa tem esse approach de vendedor, imagina a base, né? Então, é muito de cima para baixo. Então, e a família incorporou isso, né, Maíra? Gabriela, acabei de falar o nome da sua irmã. Incorporamos, sim, a família toda incorporou, né? Então, isso ajuda muito. E a prestação do próprio serviço. Então, um dos nossos, né, da nossa
visão aí é ter o cliente em primeiro lugar. Então, a gente faz tudo para a gente prestar um excelente atendimento, seja em serviço, seja na própria venda. Então, a gente preza por algumas coisas que nos tornam um pouco diferentes mesmo do mercado, né? Presteza no atendimento, em sempre estar tentando melhorar a nossa forma de trabalho, né? A força da alta direção muito presente, a agressividade comercial. Então, graças a Deus, é muito tempo de trabalho construindo e estamos conseguindo. Graças a Deus, a gente só tem que levantar a mão. Com certeza, com certeza. Júnior, e você, rapaz, me fala aí, porque vocês são tradicionais no ramo, né? E é na natureza da empresa familiar, ela é mais conservadora com relação aos cargos estratégicos, e eu vejo a Vini com vários executivos do mercado. Eu vi mais recentemente um jovem da alta gestão da Ambev, né? Quer dizer, veio de uma empresa que não era familiar, né? E se adapta, né? Porque eu tenho visto ele lá no conselho, como ele se adaptou tão bem, né? O que é que acontece isso? Porque é um dos grandes desafios das empresas familiares, é exatamente fazer com que executivos do mercado se adaptem àquela realidade sem descaracterizar o jeitão da empresa familiar, mas que também inove dentro da empresa. Como é que é isso no seu dia a dia lá? E você que é o CEO que conduz essa galera que chega do mercado. Cícero, a gente começa com um cuidado muito grande na hora da seleção, né? A gente conversa com muita calma na hora da seleção, tenta captar mesmo assim como é que é o jeitão da pessoa para ver se a pessoa não vai ficar ter só aderência... no padrão normal, adaptar a realidade de vocês, empresa familiar. Exato. Né, Júnior? Exatamente. Porque além das questões inerentes à empresa familiar, né? E aí eu aprendi na empresa familiar uma coisa que eu escutava, que eu via nos livros, né? Escutava na administração, que era a questão da cultura da empresa, né? Eu entendi a partir da empresa familiar o que é a cultura de uma empresa e o que é a importância que isso tem, né? Então, a partir da presença do fundador, né, com a gente, do meu pai, eu pude, né, apreender o que é essa cultura que ele tem, quais são os valores que ele tem. Então, a gente, né, conseguiu ir trabalhando isso em toda a empresa. Então, quando a gente vai fazer a seleção de alguém, além dos critérios técnicos, logicamente, a gente tem muito cuidado com o perfil da pessoa, para que ela se adapte à nossa cultura, né, aos nossos valores, para que esse pouso da pessoa, seja do executivo, vamos dizer assim, seja o mais suave possível, né, e a gente consiga construir uma sinergia bacana, onde a pessoa vai trazer lá a experiência antiga dela, o conhecimento técnico dela, né, vai alinhar isso à nossa cultura, nossos valores, e vai conseguir construir, né, um legado bacana junto da gente na nossa empresa, né? Então a gente tem muito cuidado. Eu faço um acompanhamento muito próximo, né, desses gestores que vêm de fora aí, dedico um bom tempo aí num acompanhamento bem próximo a eles, para garantir que a gente vai, né, fazer algum ajuste ali, aparar alguma aresta para que a gente construa essa sinergia, né? Perfeito. Um dos grandes desafios da empresa familiar daqui para frente é inovar. Todo mundo fala que elas têm que inovar, vai ter que mudar, né? Mas como os pais de vocês me perguntam, meu amigo, isso aí eu já sei, eu quero saber como é que faz, né? E aí, como vocês dois são os dois mais jovens da família, né? Em cargo estratégico, aí já vou perguntar para você, Gabriela. Gabriela, como é que vai ser esse mindset da inovação? Como é que vocês estão vendo lá, né? Sem que a gente, ao contrário, potencialize esse DNA da família dentro desse ambiente da inovação. Como é que você está vendo isso? Cícero, eu acho que por sermos mais jovens, né, até falando das minhas irmãs, a Maíra também está na operação, eu tenho 31, ela tem 34, então a gente consegue estar dentro dessa geração, então a gente tem esse conhecimento. Então, quando a gente traz isso junto para o meu pai, junto para o Munhoz, e eles entenderem que, de fato, algumas coisas mudaram, e isso é muito importante, ter essa geração mais jovem, né? Fazendo esse misto de gerações.
Então, a gente já está muito atento, né? Então, a gente criou uma nova área que é de novos negócios. A gente entende que o nosso segmento, ele está tendo alguns novos comportamentos, né? Não só da posse do produto, mas talvez, né, de você só usufruir do produto, mas não tendo a posse do veículo. Então, a gente está, sim, a gente está muito atento a esses novos passos, a essas novas tendências dentro do mercado automotivo. A gente já tem hoje, né, a gente já trabalha a mobilidade dentro da Toyota, a gente tem uma área que trabalha essa parte de locação, aquele cliente que quer locar um carro por um dia, por algumas horas, a gente já tem esse serviço de locação, né, que até então seria um pouco, lá no passado, seria um pouco contraditório eu vender carro e estar ali alugando, mas a gente tem que entender que esse é um novo, se a gente não se adaptar a essa nova realidade, talvez a gente fique para trás, porque de fato o mercado nos engole, essa nova geração ela tem um mindset diferente. Então, se a gente não tiver muito atento e a gente tiver essa resiliência de fazer essa mudança, a gente acaba ficando para trás. Então, a gente já está fazendo aos poucos, né, não uma migração, mas a gente agregando esses novos produtos, essa nova forma, talvez, de consumir para dentro da nossa empresa, né? Então, estamos muito atentos. Eu acho que pós-pandemia isso acelerou muito, né? Não só, né, em termos de transformação digital, mas o próprio mindset do meu pai, por exemplo, né? Então, ele pôde perceber que a tecnologia, ela ajuda demais. O meu pai, ele sempre foi de estar lá fisicamente, né? Meu pai achava que reunião não funcionava como uma videoconferência. Ele achava que você tinha que estar lá fisicamente, né? Ele sempre, toda semana, estava viajando em alguma filial, porque ele precisava ver com os olhos dele o patrimônio. Então, ele sempre foi muito, que a gente chama no japonês, na Toyota, de Genji Kenbutsu, né? Vai lá para ver, tira a bunda da cadeira e vai lá no chão de fábrica para ver o que de fato está acontecendo. Então, meu pai sempre teve isso. E depois da pandemia, que quando não tem jeito, o jeito está dado. Você tem que trabalhar com o que você tem. Se a única ferramenta era uma ferramenta online, né? Ele começou a ver que fazia sentido. Então, após pandemia, também, além de ter acelerado, né, alguns processos que estavam engavetados, né? Já, assim, a gente iria fazer, mas talvez não de imediato, também o próprio mindset da presidência do meu pai. Ele realmente viu que as coisas talvez vão mudar um pouco mais rápido e que talvez tenha eficiência do que metodologias anteriores. Então, isso foi muito importante. Essa junção de acelerar mesmo, né, através da transformação digital, muita forma nossa de gerenciar processos, como também essa nova cultura pós-pandemia, né, da tecnologia, e nos ajudar na eficiência operacional e, quem sabe, talvez até abrir a cabeça para outros negócios, né? Então, isso foi muito positivo pós-pandemia. Foi um grande aprendizado. Perfeito. E aí, Ayrton Júnior, e lá, rapaz, né? Vocês, né? O do Dr. Ayrton é incrível, eu conheço, ele adora inovar, né? Vocês sempre à frente, foi um dos primeiros do país com o ovo em caixa, né? Mais recentemente com o B2C, entregando ovo em casa, né? Como é que é o processo de inovação? Porque vocês trazem uma tradição, né? Empresa familiar. Como é que você vê esse contexto, né? De mudar aí, de mente? Como é que está esse processo de inovação dentro da empresa familiar como vocês? Aí é que eu acho, né, Cícero, que entra esse papel importante aí da nova geração, né? Porque, né, aquele bordão aí que se fala muito, né? O que nos trouxe até aqui não é o que nos levará a um sucesso futuro, né? Então, é mesmo a nossa missão da geração mais nova, né? Construir essa ponte aí entre o que a gente fazia e que sempre deu certo, né? E o que é que nós vamos ter que fazer no futuro, né? Então, a gente vem tentando fazer esse movimento, muito atento aí, né? O que está se falando aí em feiras, em eventos fora, né? Acompanhando aí as notícias e tal, e tentando fomentar isso internamente, né? A gente tem aqui um diretor aqui da operação que está completando um doutorado agora, e que teve lá a cadeira de inovação, que ele já trouxe uma série de ideias, né, criou ali um grupo e tal, para a gente discutir, está sempre cutucando e tal a questão da inovação, e a gente vê que é uma coisa que precisa entrar na rotina mesmo da empresa, né, porque na aula, é uma coisa que vai ter que ser feita sistematicamente, né, não é uma coisa, como antigamente as mudanças
eram muito lentas, né? Talvez você podia pensar nisso de tempos em tempos. Mas agora, como a mudança está muito acelerada, a gente precisa mesmo ter essa alma, como você falou, ter esse espírito de inovação, né? Implantado dentro da empresa, né? E até sistematizado em alguns aspectos para a gente poder avançar, né? Isso aí não tem como fugir disso aí. Perfeito. Agora vamos entrar num contexto de sócio, né? Sócio-dono, que é uma misturada, é natural na empresa familiar, porque a gente é gestor, é dono, né? Como é que, Gabriela, vocês tratam, né, essa relação societária, né? Porque se não são ainda, mas são em potencial, como essa dinâmica? Não me interessa nenhum detalhe, eu queria saber como é essa dinâmica entre vocês, né? Sou dono, não sou, como é que eu vou ser, né? Até porque daqui um dia já estão chegando os filhos, né? Os netos, que serão as próximas gerações. Como é que é tratada essa visão de dono dentro lá do grupo de vocês? Cícero, eu acho, como a gente falou, assim, a gente sempre foi criado muito pé no chão, né? Então, talvez esse vislumbre de ser sócio, de ser dono, talvez não nos encante, talvez como encantaria a outros, né? A gente quer ali estar Vocês nunca foram muito preparados para ser, foram preparados para ser empresário, né? Tinha Então, o que que a gente tocar, faz né? no nosso dia é realmente entregar e somar com a empresa como executiva, né? Então, a gente está ali para tentar perpetuar da melhor forma que pode, né? A nossa empresa que foi construída aí, né? Com muito suor, né? Do meu pai, do próprio Munhoz, que foi uma parceria que deu muito certo. O Munhoz, na época, em 92, tinha 25 anos de idade. Então, meu pai brinca, né? Meu pai Jovem. arrumava a casa e o Munhoz arrumava, né? Porque meu pai sempre foi muito comercial, né? Então, o comercial não está muito no nosso perfil, ser muito bem organizado. E o Munhoz veio de consultoria, ele trabalhou na Price por muito, assim, né? Pelo tempo. Quando meu pai com ele, o Munhoz, ele era auditor da Price, tinha vindo a auditar uma outra empresa do grupo, que já era o outro lado das empresas dos irmãos do meu pai. Então, assim, foi muito importante também, né? Porque sempre houve essa casadinha de uma pessoa que é muito agressiva comercialmente, um outro muito bem estruturado, mas sempre com muito trabalho. Então, não é algo que a gente comenta muito. Claro que hoje, né, minhas irmãs já têm 2 filhos cada uma, então a gente já pensa, claro, sem dúvida, a gente fez recentemente um trabalho, né, um protocolo, sim, familiar, em que existem regras de como que seria a entrada, né, de novos, né, membros da família, então não vai entrar porque vai entrar. Então, existe toda uma regra dentro desse protocolo familiar de como seria a sucessão. Então, isso já foi também, né, algo que meu pai se preocupou, né, porque meu pai hoje está com 61, então daqui a uns 4 anos, mais ou menos, ele vai querer talvez, né, sair da operação, não assim oficialmente dentro da operação. Difícil de acreditar nisso, né, Gabriela? Mas é muito difícil, porque meu pai é muito jovem e ele ama estar na operação, né? Isso é o que move ele, né? Então, ele se sente feliz, né? Sabendo que meu pai, ele é muito, sabe, ele tem uma mente ao mesmo tempo muito aberta, ele é muito inteligente, então ele sabe que em algum momento isso pode interferir negativamente para a perpetuação da empresa. Então ele entende que em algum momento ele vai ter que dar um step back, talvez não só por conta da própria empresa, como pela qualidade de vida mesmo dele, da minha mãe curtindo os netos. Então, hoje, eu já vejo que ele já se permite, ele já se flexibiliza, mas um dia à tarde ele não vem trabalhar porque o neto está na casa dele. Então, ele já está vendo que aos tempos ele vai ter que, de fato, começar a dar uma diminuída nessa carga operacional dele diariamente. Está mais no estratégico, né? Pensando nisso, ele já fez, né? A gente passou um ano também, né, construindo isso a 5 mãos, né? Esse protocolo familiar de sucessão, para quando vinham os netos, né? E, enfim. Ô, Júnior, você falou, né, que lá vocês têm já um processo de governança bem avançado, no sentido que você tem um conselho do negócio, tem conselho de família e tem um conselho de sócios, né? E aí eu queria saber como é você, como CEO, prestando conta os donos, né, que é seu pai, sua mãe, suas irmãs, como é essa dinâmica, e ao mesmo tempo prestando conta de performance, né? Como é que é isso? Como é que funciona? É um conjunto de desafios novos, né, Cícero? Novos. A gente tem que estar dando conta do dia a dia, mas tem também, né, que ter toda uma preocupação de como é que está essa questão, como é que está a evolução do patrimônio, né, como é que está sendo o resultado do final do ano, né, vai ter resultado de distribuição de lucros, não tem e tal.
Então, a gente passa, né, a maior parte do tempo, um pouco como a Gabriela falou, aí, tentando ser um executivo que dá conta lá da performance do dia a dia, né, que atinge os resultados, mas na hora que você vai olhar essa questão do sócio, é uma visão diferente, né, é uma preocupação diferente, né, e o que eu vejo é que a gente, à medida que a gente vai conseguindo, né, trazer os sócios para enxergar, né, a empresa mais próxima da gente, enxergar os números, né, então a gente faz a reunião de sócios periodicamente, né, vem minha irmã que não está na empresa, mas que é sócia, né, vem minha mãe, e a gente dá aquela alinhada, né, de para onde é que a empresa está indo, o que é que está acontecendo, como é que foi o ano, né, tentando ter uma linguagem apropriada, né, para cada conversa, né, porque cada sócio tem uma bagagem diferente e tal, mas é um negócio assim, muito importante, eu acho que é muito importante, principalmente para a família empresária, né, porque é essa prestação de contas, né, que muitas vezes ela não é cobrada, às vezes, né, por um Não é certo sistematizada, né, Júnior? que uma parte, às vezes, né, não cobra com força e tal, mas ela espera, né, aquelas informações e aquela notícia e saber para onde é que está indo e tal. Então, é uma visão diferente do que a gente está lá no dia a dia, é uma preocupação extra, mas é uma coisa que eu vejo de extrema importância do amadurecimento, né? Porque o sócio que está fora, ele se tranquiliza em relação ao andamento, o futuro da empresa, né? E o patrimônio dele à medida que ele recebe as informações daquilo, né? E se a gente estrutura a coisa para ele receber as informações antes de cobrar pelas informações, né? Dá mais ainda uma segurança, uma tranquilidade. Segurança, né? Legal. Bom, agora a nossa última etapa, e eu pediria assim de vocês, né? Olha, o pessoal está assistindo em casa, a quantidade de empresas familiares, né? Cada uma com os seus desafios. E eu pediria assim, Gabriela, qual é a dica que você daria assim do fundo do coração para quem está nos assistindo agora, né? Para que a gente possa ter, como a gente viu aqui, né? Os fundadores felizes, a família em harmonia, o negócio com performance e, é claro, né? O patrimônio dos sócios evoluindo, né? Qual era um ponto assim que você achava importante? Cícero, eu acho que o próprio valor do trabalho ele é muito importante, né? A gente tem que ter um pouco dessa consciência, né, de que a gente tem muito a agregar e como o próprio, né, fundador, que seja pai, que seja avô, né, é algo também que existe um sentimento emocional, não só de remuneração, né? Então a gente tem mais o que perpetuar, né, de geração em geração o próprio negócio. Eu acho que a família sempre em primeiro lugar, nunca pode estar em segundo plano. Então, eu acho que essa harmonia, ela sempre tem que estar em primeiro plano, né? Então, é isso que vai nos trazer, quando estamos felizes, quando a gente tem uma harmonia sócios, entre famílias, entre irmãos, entre pai, tudo flui muito melhor, né? Você consegue, de fato, ter uma outra cabeça de trabalhar, não fica sempre no embate, né? Então, eu acho que o respeito é muito importante. A gente estava até tendo uma reunião semana passada para a gente rever, né? Estrategicamente, valores, missões, e aí a gente comentou dos nossos pontos fortes, fracos, e aí a gente, olhando um pouquinho, eu vejo que a empresa não tem que ser vista como uma ameaça, mas ela tem que ser vista, na verdade, como um ponto forte. Quando você tem uma família muito bem estruturada, em que você tem, né, métodos, em que você tem processos, em que você sabe dizer quem vai entrar, não vai entrar, que você olha por competência, você começa a construir uma coisa duradoura, né? Então você consegue ter também a unificação de você ter gente competente de confiança, porque a confiança também ela é muito importante dentro de qualquer organização, né? Então você tem isso e você alinhada, você também tem essa harmonia familiar. A gente vê muitas empresas familiares, infelizmente, né, que acaba a empresa porque há algum tipo de divergência, conflitos familiares, muito pelo lado, né, de colocar em primeiro lugar o poder, o dinheiro, enfim. Então, eu acho que, como conselho, aí eu vejo dentro da própria empresa, né, sou muito jovem até para dar conselho, mas o que eu posso perceber é que sempre a família ela teve em primeiro lugar e o valor do trabalho, né? Não existe querer por querer. Perfeito. Trabalhar para você, de fato, construir o que você imagina aí perpetuar. Perfeito. E você, Ayrton Júnior, que é assim a dica que você daria para aquele que está nos assistindo nesse momento do webinar, que
pela sua experiência, que você teve uma larga experiência já jovem, né? Hoje CEO da empresa, que você daria que para você é algo que é muito importante? Bom, o que eu acho aí que é importantíssimo é os gestores que estão à frente, né? E falando de empresa familiar, vamos falar principalmente do fundador, né? Há um tempo na agenda para cuidar dessa questão da sucessão familiar, né? A gente sabe que, né, o fundador ele é sempre muito mergulhado na operação, muito preocupado com o resultado, correndo para um lado, para o outro e tal. E às vezes não dedica tempo à questão da sucessão familiar, né, da família. E muitas vezes vai ter que lidar com isso aí no pior momento, né? Às vezes quando é acometido por uma doença, ou quando acontece uma coisa realmente, um grande problema na família é quando ele vai ter que lidar com essa questão. Então, nada melhor do que se trabalhar preventivamente, né? A gente vê as empresas de amigos e tal, e a gente às vezes vê o tempo passando e vê que não tem nada sendo trabalhado, né, nessa questão da sucessão, porque é uma questão delicada, né? É uma lida diferente da lida do dia a dia. A lida de resultado do dia a dia, ela exige um tipo de tratamento das questões do dia a dia, né? A lida para preparação para a sucessão familiar, da interação da família empresária com o negócio, né, e a sociedade, é uma outra abordagem completamente diferente da dos problemas do dia a dia, né? Então, precisa parar, né, procurar ajuda, fazer com calma, né, procurar livro, procurar especialista e tratar da questão, porque de última hora é muito mais dolorido e mais complicado, né? Perfeito. Como diria o Jô Soares, nós estamos chegando ao final do nosso webinar, tá? E então eu queria agradecer a Gabriela, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco, né, ao Ayrton Júnior, né, e vou passar aqui para as palavras finais deles, tá? Para que eu possa encerrar o webinar de hoje. Com a palavra, Gabriela, para as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer, Cícero, obrigada aí você por intermediar também. Eu acho que é um tema que vale a pena ser cada vez mais partilhado, né? Porque empresa familiar, eu acho que, de novo, é um ponto forte, não é uma ameaça. Então, se muito bem trabalhado, a gente consegue prosperar muitas empresas familiares. Agradecer a Trend Ceará por ter trazido esse tema também em voga nesse momento, né? Agradecer o Ayrton também por aprender um pouco com ele, né? Nessa partilha que a gente conversou agora. E o conselho, gente, é esse, né? A gente está num momento agora de disrupção, um momento aí de muitas mudanças. Eu acho que esse é um momento muito propício, né? Da gente abrir mais a nossa cabeça, a gente fazer um momento de reflexão, entender aonde, né, que eu posso ser mais resiliente e mudar a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar, o meu lado espiritual, porque também quando a gente não tem paz de espírito, quando a gente não está bem espiritualmente, nada na nossa vida consegue fluir, nosso trabalho, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Então, eu acho que trazendo também um pouco da minha espiritualidade, eu sou uma católica muito praticante, né? Então eu acho que a espiritualidade também ela é muito importante dentro dessa fundamental. Dentro da nossa correria, né? Então que a gente esteja bem conosco mesmo, né? Para a gente conseguir aí prosperar em todas as áreas da nossa vida. Obrigada a todos vocês. Vamos mudar, né? Novo mindset, ter essa abertura aí dessa resiliência importante. Júnior, e você? Primeiramente, agradecer também aí a convite, a Trend CE, a Cícero, né? Também a Gabriela aí, por a gente estar compartilhando aqui e aprendendo junto. E eu reforço aqui minha última dica que eu tinha dado aqui, né? Vamos separar, né? Todo mundo que é de família empresária, vamos separar um tempinho para olhar para a questão da família no negócio, né? Porque é uma questão delicada e é muito triste a gente ver uma empresa que sofre por causa de uma família, e mais triste ainda é ver uma família que sofre por causa da empresa, né? Então, a gente entende que pode ter uma situação de ganho para todo mundo, muito interessante, e como a Gabriela bem colocou, um diferencial competitivo até por ser uma empresa familiar, né, positivo, e que todo mundo possa aí olhar com muito carinho essa questão de dar a atenção e o cuidado que merece. Perfeito. Então, agradecer a Trend CE e você que está nos assistindo, eu estou estudando outros cases, acompanhe as nossas redes sociais, tá? Que eu estou selecionando mais outros cases tão fantásticos como esse. Até breve, aguardo você no próximo.
Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.